Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos tratar sobre o tema 10 medidas contra a corrupção. Converso hoje com o Dr. Cláudio Terre do Amaral, procurador da República no município de Lajeado, bem como com o Dr. Neidemar José Facchineto, segundo promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Civil de Lajeado. Boa noite, senhores, sejam bem-vindos. Antes de iniciar os questionamentos, a nossa conversa, eu quero dizer para o nosso público que nós hoje contamos com a presença de responsáveis por duas das maiores instituições brasileiras, segundo a minha ótica, qual seja o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Para que o nosso público entenda, são vocês que têm a responsabilidade de propor as ações cíveis e penais contra as pessoas que cometem crimes, como o tema de hoje é a corrupção. Então a responsabilidade dos senhores é muito grande e a sociedade, obviamente, que deposita em vocês enorme confiança. É desnecessário dizer isso que eu estou dizendo, mas apenas para fazer uma breve introdução para que o nosso público, o nosso telespectador entenda da importância do tema e a importância de vocês convidados hoje aqui, que gentilmente atenderam o nosso convite. Bem, o tema é o que está em voga hoje no país, corrupção. Se fala muito em corrupção. Então, inicialmente, vamos rapidamente tentar esclarecer o que é, afinal, corrupção. É qualquer crime? Não? Sim? Enfim. Fiquem à vontade, doutores. Não sei quem quer iniciar. Bom, primeiramente, boa noite a todos os telespectadores. É uma honra aqui estar representando o Ministério Público Federal e acredito que vai ser um debate bem interessante esse aqui. Saúdo também o doutor Facchineto aqui, com quem a gente vem mantendo um contato constante aí em relação a esse programa do Ministério Público Federal, que teve a parceria também do Ministério Público Estadual. Então, eu queria dizer para o telespectador, primeiramente, que a corrupção ela pode ter um sentido leio, que é aquele, basicamente, que a gente tem a ideia do dia a dia, que é a pessoa que tem um cargo público, ela se utiliza daquilo para ter um benefício privado. Acho que é isso, né, doutor? Então, a gente poderia, grosso modo, dizer que a corrupção é isso, se aproveitar desse cargo público, seja ele em qual esfera for, em nível municipal, estadual, federal, ou mesmo distrital, e em quaisquer de um dos poderes constituídos. Então, a pessoa faz uso desse cargo, desse trânsito que ela tem nesse meio público, para se beneficiar propriamente, em proveito dela mesma, um proveito de alguma empresa, de alguma pessoa jurídica, enfim. Então, acho que daria para dar esse panorama da corrupção como sendo dessa forma. Evidentemente que no lado técnico depois existem vários detalhes e a gente até pode aprofundar como isso se dá no dia a dia, quais são os principais casos, as principais mazelas. Acredito que seja essa uma conversa bem interessante de a gente fazer também para o público poder entender e depois entrar efetivamente nesse plano que o Ministério Público Federal propõe para a sociedade. É um plano de cidadania, sobretudo, para a gente tentar não acabar com a corrupção, que em nenhum país do mundo isso é possível, mas pelo menos para que a gente consiga levar a corrupção para níveis toleráveis, digamos assim, ou níveis dentro da média mundial, né? Então, esse é o projeto que a gente tem para poder trabalhar, e para isso foram propostas essas 10 medidas contra a corrupção. Não, mas também agradecer o convite e dizer que, cumprimentar o Dr. Cláudio, que tem sido um parceiro nessas ações, e referir que a corrupção, teoricamente ou genericamente falando, ela no Brasil era vista até bem pouco tempo apenas pela ótica do agente público, né? Pela lei de improbidade administrativa de 93, tipificava ações do agente público, seja ele em qual nível, como explicou o Dr. Cláudio. No entanto, também existe o corruptor, que está geralmente no setor privado. Então, a partir também de 2013, recentemente, foi regulamentada através de uma lei federal as ações corruptas ou que possam corromper
o agente público, mas patrocinado pelo agente privado, pela empresa, empresário ou por organizações que se beneficiam direto ou indiretamente desta situação. Então, hoje nós temos um enfrentamento à corrupção pelas duas óticas, não só do agente público, mas também pelo agente privado. Então, para corromper é necessário ter, digamos, uma ação, seja do agente público, seja do agente privado. Só que até a partir de agora nós temos mecanismos para enfrentar e punir os dois segmentos. Então isso acho que começa a ser um divisor de águas de enfrentamento à corrupção no Brasil. Veja que interessante. Obviamente que existe o corrupto, que seria o agente público, e o corruptor. Mas pode ser corruptor o agente público que procura? Certo. Quer dizer, então, é de menos importância quem é o corrupto, quem é o corruptor. Mas pressupõe a ação de dois agentes. E há situações... É isso, veja, eu estou dúvida. fazendo pergunta de leigo, né? Não, mas é fato. No tema. E há situações em que, até bem pouco tempo atrás, o agente privado, ele não era alcançado pelas ações de improbidade. Puxa, justamente porque faltava esse agente público, às vezes. Então, havia só... os mecanismos eram também limitados. Então, a partir de 2013... não só o ato de corrupção, mas o ato lesivo e fraudulento contra a administração pública passa a ser punido no âmbito civil, criminal e administrativo. Então, nós começamos a ter um mecanismo jurídico mais adequado, mas mesmo assim com várias dificuldades operacionais pelas mais diversas dificuldades do sistema jurídico. Então, mesmo tendo avançado, ainda precisamos melhorar a matéria, a legislação a respeito desse tema. Doutor Facchineto, veja que interessante o que o senhor está nos dizendo. Até é recente a possibilidade, ou seja, existe lei recente que permite punir o corruptor, não um agente público, ou seja, que não é da administração pública. Não, era possível antes também, mas indiretamente, de forma indireta. Caminhos. Agora não, era uma lei específica. Por exemplo, fraudar uma licitação. Hoje, a fraude de licitação é algo, pode ser autônomo em relação... Ao tipo penal sem hoje. dúvida. Então essa lei de combate à corrupção de 2013, ela é mais um instrumento. Mas mesmo assim, existem mecanismos dentro dessa lei que precisam ser aprimorados. E as 10 medidas propostas pelo Ministério Público Federal trazem, tanto no âmbito criminal, quanto civil, quanto administrativo, e até na questão eleitoral também, providências para impedir a corrupção ou diminuir a corrupção e processar isso de forma mais ágil e mais séria e mais eficaz na punição. Uma questão interessante aqui que a gente está tangenciando, talvez não tenha ficado bem claro para o telespectador, mas uma mesma ação ou omissão de um agente público ou de um particular, ela pode suceder, pode acontecer com aquela ação, providências no âmbito penal, no âmbito criminal, no âmbito administrativo e no âmbito civil, né? Então, no âmbito civil, a mais conhecida delas, a ação de improbidade administrativa, que é uma ação muito potente, né? Em determinados casos, até, eu ouso dizer que ela dá mais resultado que uma ação criminal. Então, isso que o Dr. Facchineto bem colocou, dessa questão dessa tríplice, essas três instâncias, né? É muito importante também que a gente atue em todas elas. E muitas vezes a questão administrativa, os órgãos públicos eles não têm tomado as providências que se espera, com a velocidade que se espera. Por exemplo, ainda que eles atuem muito fortemente, alguns órgãos atuem muito fortemente, mas um processo administrativo disciplinar ele tem que ter início, meio e fim num prazo razoável. A Constituição determina que tem que ter um prazo razoável. Então, não adianta só o Ministério Público na área civil e na área penal tomar as providências. Precisa também, para estancar a corrupção, também na esfera administrativa, dentro dos órgãos de controle interno da esfera federal, municipal e estadual, para que eles tomem as providências que o caso requer. Pois bem, eu vou tentar traduzir e entender isso. Só confirme ou não, me corrija. Vamos dizer que um determinado funcionário público cometa um ato de corrupção. Ele recebe um dinheiro para fazer determinada lá ato ilegal, ilícito, para beneficiar um particular, ok? Então, no campo penal, por isso que as pessoas entenderam que há vários
consequências. No campo penal, ele vai responder um processo crime e tem uma pena de restrição, provavelmente de liberdade ou multa, ok? No campo civil, ressarcir a sociedade monetariamente, economicamente, vamos lá no dinheiro dele, se ele teve um prejuízo ao erário, ao tesouro público, aquele ato dele. E terceiro, no campo administrativo, para que o público entenda, seria ele provavelmente responder um inquérito administrativo que pudesse levar à sua rescisão do seu contrato, isso no direito administrativo. No campo de direito administrativo, ou seja, ele ser exonerado do serviço público, né? Seria mais ou menos isso, as três consequências. Há uma enorme sensação de impunidade que a sociedade brasileira, ao longo do tempo, vem percebendo. E, obviamente, que as medidas propostas pelo Ministério Público visam atacar exatamente isso que é o âmago da questão. Mas que medidas o Ministério Público está propondo para acabar com a corrupção? São 10. Bem, isso nós vamos iniciar a falar sobre elas logo após um intervalo. Retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, hoje tratando sobre o tema 10 medidas contra a corrupção. Contamos com a presença do Dr. Cláudio Terre do Amaral, procurador da República no município de Lajeado, bem como o Dr. Neidemar José Faquineto, segundo promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Civil de Lajeado. Pô, doutor Faquineto, vocês lá têm uma organização no Ministério Público Estadual terrível. Segundo promotor de Justiça, Promotoria de Justiça Civil. Que coisa, né? Vamos simplificar. Vamos simplificar. Promotor de improbidade administrativa, basta. Bom, ótimo. É o promotor da corrupção. Não. Já, improbidade administrativa não deixa de ser. Não deixa de ser, tem razão. Deixa ligado com o nosso tema. E doutor Cláudio, o senhor tem mais colegas aqui em Lajeado? Não, aqui eu chamo que é equipe. É só eu mesmo. Então, e a gente tem atribuição em 33 municípios da região. Meu Deus! Lajeado, Estrela, Encantado, Teotônio, enfim, vários outros. Arroio do Meio, todos esses municípios da região aqui. Mas a nossa matéria também é bem mais restrita que a do Ministério Público Estadual, né? Que eles agem num espectro bem superior ao nosso. Então, por isso, né, a nossa estrutura é bem mais reduzida também, né? O senhor não atua em todo e qualquer processo, obviamente, ajuizado perante a Justiça Federal. Olha, para o nosso público entender, um atua perante a Justiça Estadual, doutor Neidemar, e um perante a Justiça Federal, que Lajeado tem uma vara, né? São 2 varas. Duas? Uma é especial. Nada, é normal? 2 varas? Não, 2 varas com 4 juízes. Com 4 juízes? Isso. Puxa, que bom. E um procurador só? Um procurador. O senhor tem que dar conta de tudo isso? Temos, e estamos nos esforçando para fazer um bom trabalho para a comunidade aí, de todo o Vale do Taquari. Mas realmente seria importante, né? Ter mais um colega, enfim, e sempre ajudaria foi um bastante. Só? Sempre foi um sempre só? Foi um só. Mas e o senhor conta com alguma assessoria? Não, sim, assessoria sim. A nossa assessoria é muito competente, tem um quantitativo, poderia ter mais, mas enfim, se não fosse assessoria, não tem como dar conta de toda essa tarefa. E vocês têm quantos promotores aqui? A estrutura são 6 promotores, né? 3 criminais e 3 não criminais, cíveis, 2 cíveis, sendo que a minha promotoria atua na área de família e na área de improbidade administrativa. E outro promotor nos demais casos cíveis de intervenção, quando tem menores, tem assuntos de interesse público também, e a promotoria especializada, meio ambiente, infância e juventude, que atua também na matéria segmentada. Mas, como disse o doutor Cláudio, o aspecto de atuação é muito diversificado, né? Então, isso exige uma estrutura maior. Tanto que o fórum são 3 varas criminais e 2 cíveis, mais uma de família, né? Então, são 6 varas cíveis. E o número de processos ajuizados aqui é terrível. O número... E isso acaba impactando na questão da própria investigação autônoma do Ministério Público, né? Tanto estadual quanto federal. Essa demanda de processos que acabam
vindo ao Poder Judiciário Estadual e Federal e acabam restringindo, de certa forma, a própria atuação investigativa autônoma do Ministério Público nessas matérias. Por isso que também é um fator que é importante que as pessoas saibam que essas investigações, muitas vezes, são conduzidas pelo próprio Ministério Público na área da improbidade. Nós não temos uma cultura investigativa criminal de investigar atos de corrupção difundido na Polícia Civil Estadual, por exemplo. Já a Polícia Federal, pelo que se vê na grande mídia, já tem uma história recente de dedicar-se a investigações dessa natureza. Mas só faz isso, e aí o Dr. Cláudio pode falar com mais propriedade, faz isso porque tem uma instituição como o Ministério Público também trabalhando em conjunto. Então, essa especialização ajudou, e eu acho que é um parâmetro muito adequado de atuação, como esses casos que agora estão sendo desvendados. No caso, vocês têm uma boa relação, obviamente, estreita com a atuação da Polícia Federal? Sim. Basicamente, os processos judiciais, os inquéritos policiais, melhor dizendo, que a Polícia Federal atua, são os inquéritos policiais do Ministério Público Federal, exceto alguns raros casos, por exemplo, tráfico interestadual, que é competência da Justiça Estadual e do Ministério Público Estadual, que não é a nossa competência, não vai para a Justiça Federal. Mas, em regra, há uma correlação muito grande entre o trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Então, a Polícia Federal aqui, a sede dela é em Santa Cruz do Sul. Pois é, Santa Cruz. E eu soube recentemente que há mais inquéritos policiais instaurados em relação à subseção de Lajeado do que próprio Santa Cruz do Sul. Porque aqui nós temos 33 municípios da nossa área de atribuição. Lá eu não sei quantos são, mas são bem menos. Então, cada município, por menor que seja, muitas vezes ele gera uma questão de crime. E eu acho que tem um fator também, doutor Cláudio, que é importante, que é BR-386. Então, tráfico internacional de drogas, que passa para 386, sim. Obrigatoriamente é Polícia Federal, é Santa Cruz e cai com você. Exatamente. E ultimamente os flagrantes também têm sido mais intensos aí na BR-386, tráfico de drogas, contrabando de cigarros, etc. Então, olha aí, ó. Então, para o nosso público entender, o que a Polícia Civil apura, os inquéritos lá com o delegado de polícia, né, conclui, vai para o doutor Facchineto. Isso é Polícia Estadual. Polícia Civil Estadual. Isso. Ótimo, obrigado. E a Polícia Federal, o que ela apura, os inquéritos que ela conclui, vão para o doutor Cláudio. Via de regra é isso. Acho que 99% mais ou menos, só para casos é isso aí. Para o nosso público entender. Bem, eu disse antes que há um conceito na sociedade de que o crime do colarinho branco, o corrupto, o corruptor, passa incólume, dificilmente é condenado, uma espécie de um pensamento da sociedade brasileira. E vamos ser justos, no fundo tem uma certa razão, até porque vocês estavam com as mãos amarradas e ainda estão muito. Sabe, doutor Cláudio, eu fui ler as 10 medidas propostas pelo Ministério Público Federal, uma instituição absolutamente capacitada e a mais qualificada para elaborar projetos de leis, né, que visam combater esse mal que assola a sociedade. Então, a sua instituição, ao meu ver, é uma das mais qualificadas. Eu não vou menosprezar a OAB, até porque a OAB também encaminhou projetos de lei para o Congresso, enfim, propondo. Mas medidas legislativas, como o Ministério Público fez, são fantásticas. São 60 e poucas páginas, eu sei que vai ser difícil a gente abordar tudo aqui no programa, e são medidas que visam realmente punir e recuperar o dinheiro desviado, o patrimônio daqueles que cometeram crimes. E aí tem muita novidade, muita coisa interessante, que buscaram lá no modelo americano, pelo que eu pude ver, e vamos tentar agora, né, ver o que nós podemos no programa, entre as 10 medidas, vamos tentar passar para o nosso público o que está sendo proposto pelo Ministério Público. Certo. Então, assim, a gente vai dar uma visão geral aqui, não tem como esgotar, infelizmente, aqui no programa, o que são essas 10 medidas. Mas, basicamente, essas 10 medidas elas surgiram no bojo da Operação Lava Jato. Né? E elas trouxeram à realidade aquilo que a gente já sabia, que no dia a dia a gente enfrenta uma série de dificuldades, o doutor Facchineto sabe, quem opera o direito diariamente sabe as dificuldades que a gente tem de começar um processo com a instrução bem feita e chegar até o final daquele processo, não só
com a condenação, mas com a possibilidade de que aquilo efetivamente seja cumprido. Porque muitas vezes a gente está praticamente chegando numa condenação e ocorre uma prescrição, uma nulidade, principalmente nos tribunais superiores. Então, essas 10 medidas, elas visam o quê? Fazer basicamente alterações legislativas para poder dar um arcabouço jurídico melhor para que se possa trabalhar com isso e fazer com que a impunidade ela diminua, o tempo de tramitação dos processos diminuam, enfim, o resultado final para a sociedade seja melhor. E, efetivamente, colocar na cabeça daquela pessoa que está disposta a se corromper ou, né, trazer alguém para esse lado que não vale a pena. Então, é isso que basicamente esse projeto visa. Então, nas 10 medidas, assim, a primeira, né, é um investimento em prevenção, a medida número 1. Eu cito aqui o teste de integridade. Esse teste, ele basicamente seria uma situação em que o servidor público, de acordo com o procedimento previsto em lei, ele pode ser testado sem que ele saiba. Simula-se uma situação de corrupção para ver se ele vai, digamos assim, aderir àquela corrupção ou ele vai entrar no caminho do homem virtuoso, digamos assim, e não aderir àquela questão da corrupção. Então, isso aqui eu entendo como uma medida muito importante porque, basicamente, 24 horas por dia a pessoa sabe que poderá ser testada. E, claro, repito, vai ter um rito previsto em lei, o Ministério Público vai ser comunicado, enfim, não vai ser uma coisa também... vai ter regras bem definidas, é isso que eu quero referir. Outra questão na medida 2, agora já entrando na medida 2, é criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos e proteção à fonte de informação. Então, hoje em dia, a pessoa, quando ela enriquece, ela tem seu patrimônio aumentado, o Ministério Público, cabe ao Ministério Público dizer, realmente aumentou o patrimônio e esse aumento patrimonial decorreu de tal crime. Enquanto não fizer esse link, enquanto não fizer essa ligação, é difícil punir, não tem como punir. E o que se pretende é criar um tipo penal, um artigo novo no Código Penal dizendo que o simples enriquecimento ilícito, ele vai constituir crime. E aí inverte o ônus da prova. O Ministério Público que antes tinha que provar qual era o crime que adveio, que resultou naquele enriquecimento ilícito, agora a pessoa tem que provar que aquele enriquecimento não é ilícito, e sim ilícito. Então isso também é uma diferença bem gritante, digamos assim, no nosso dia a dia, né? E até, me permite, Cláudio, essa situação é paradoxal, porque a corrupção, além, como tu colocasse que é o crime do chamado do colarinho branco, ou seja, colarinho branco de pessoas bem situadas, política, econômica e socialmente, alguém podia dizer, mas o que esse cidadão precisaria ser ressocializado? Se já é a essência o político, o empresário bem-sucedido. Quer dizer, onde que vai doer mais a punição para essa pessoa? É o bolso. Então, quando se pensa em combate à corrupção, também se pensa na recuperação e em onerar e diminuir o potencial criminoso daquele grupo, daquela ação. E o enriquecimento ilícito é a forma de proteção, de certa forma. Acumular patrimônio, riqueza, é a maneira como o corruptor se apresenta como produto, como resultado final na sociedade. É o bem-sucedido, é o que teve muito lucro. Na verdade, decorrente, às vezes, de ações corruptas. E afrontar e conseguir chegar nesse enriquecimento que não teve causa ou teve uma causa ilegal, significa diminuir a potencialidade corruptora. Então, tirando, e vale para o tráfico de drogas também, né? Tirando o poderio econômico do traficante, diminui a capacidade dele de traficar. Claro, diminuindo a capacidade econômica do corruptor, né, diminui a capacidade dele corromper. Claro. Então, essa medida tem esse viés também de atingir o patrimônio ilicitamente adquirido e, com isso, além de ressarcir o dano praticado, também evitar novas ações de corrupção. Ok. Bem, nós chegamos no final do segundo bloco do nosso programa. Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida para ver as outras medidas aí que o Ministério Público está propondo. Retornamos já. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu terceiro bloco. Estamos tratando sobre o tema 10 medidas contra a corrupção.
Contamos com a presença do Procurador da República aqui do município de Lajeado, Dr. Cláudio Terre do Amaral, bem como do Promotor de Justiça, Dr. Neidemar José Faquineto. Nós estamos tratando das 10 medidas. Então, acho que 2 a gente já viu. As demais, Dr. Cláudio, por favor, coloque para nós. Bem, medida 3. Então, basicamente, ela altera a pena do crime de corrupção, né? Torna um crime com pena mais severa e escalonado também de acordo com o valor desviado, digamos assim. Então, e a partir de 100 salários mínimos vai considerar a corrupção como crime hediondo. Então, essa alteração ela é bem importante, porque uma vez se tornando crime hediondo, ela tem consequências, por exemplo, na progressão do regime. Ao invés de ser um sexto na pena, não vai ter essa benesse, digamos assim. A lei ela é bem mais severa em relação à progressão para o caso de crimes hediondos. E no caso de responder em liberdade, no crime hediondo, não tem nada a ver, né? De responder em liberdade. Não, já dificulta bastante também, né? Porque a Constituição Federal determina que o crime hediondo ele é insuscetível de graça, anistia e de indulto. Né? Então, dificulta também, por exemplo, muitas vezes no final do ano tem uns indultos de Natal, que várias pessoas são, digamos assim, libertadas, né? E para poder visitar a sua família, etc. Então, o crime hediondo, realmente ele dificulta bastante isso. Ele é o último rácio, assim, digamos, no processo penal. Até fazer um link, Cláudio, me permite. A medida 9, que está sendo proposta, fala da prisão preventiva, ou seja, cria uma nova modalidade de prisão preventiva baseada para evitar que haja a dissipação do dinheiro derivado da corrupção. Hoje são três hipóteses para a prisão preventiva, né? E a proposta, a medida 9, que está ligada com esse assunto que vocês estavam conversando, cria uma 4ª hipótese. Então, há um projeto de lei para evitar que o corruptor se desfaça o dinheiro que surrapiou da administração pública, isso seja motivo para decretar a prisão preventiva. Então, é uma maneira também de fechar uma outra porta que muitas vezes o corruptor acaba respondendo o processo em liberdade, porque ele não coloca a investigação em risco, ele não vai fugir, ele não vai causar É primário, né? A aplicação da lei penal vai ser lenta, mas vai ocorrer, então ele não coloca em risco isso, ele fica fora. E essa 9ª medida aqui, dando um link, ela permite, então, que se decrete a prisão preventiva do corruptor pelo simples fato dele evitar que ele abra mão, transfira o dinheiro que ele arrecadou na corrupção. Que está ligado com a medida 2 também, né? Que é reduzir o número de alternativas e o enriquecimento ilícito ser punido também. Então, as medidas estão ligadas entre si também. Isso aí. Na verdade, quanto mais rouba, mais cadeia, mais tempo de cadeia. Exatamente. Então, vai ter esse escalonamento né, das penas e considerando o crime hediondo acima de 100 salários mínimos, que daria hoje em torno de R$80 mil. Okay. A medida 4, eu cito aqui que o recurso manifestamente protelatório, que é muito utilizado para que se consiga a prescrição da ação. A prescrição é a perda do direito de o Estado punir aquela pessoa, num modo bem simples, assim, para que o telespectador entenda. Então, muitas vezes, esses recursos são utilizados de maneira a ganhar tempo para que se alcance essa prescrição. Então, com essa medida, a medida 4, vai ser feito um aperfeiçoamento do sistema recursal no Código de Processo Penal, para que esse recurso manifestamente protelatório, o tribunal possa dizer, não, esse recurso é protelatório, então transitou em julgado, ou seja, não tem mais possibilidade de recorrer e encerrou o processo, aquela pessoa, então, enfim, ela pode efetivamente ser condenada. Uma outra é revisão do recurso no Código de Processo Penal também, que eu já referi, que hoje nós temos inúmeros recursos no Código de Processo Penal, que tudo isso protelam, adiam o julgamento final daquela situação, daquele caso. Né? E aqui, Cláudio, um detalhe, Zanquetin, diz respeito à possibilidade de execução provisória da pena. O que é isso? Há uma sentença do juiz dizendo que aquele ato é corrupto e aplicando uma pena ao indivíduo corruptor ou seu servidor ou agente público. No entanto, pela atual situação, ele só vai cumprir a pena depois de todos os recursos. Depois do trânsito em julgado. Ou seja, como tem muito recurso, fazer.
E há um projeto de lei, dentre essas, em que é possível executar provisoriamente a pena quando há situação a justificar isto, ou seja, passa a ser uma possibilidade dentro do princípio do trânsito julgado, ou seja, não há necessidade de esgotar todos os recursos. Havendo certos requisitos, é possível começar a cumprir a pena já com a sentença de primeiro ou de segundo grau, conforme a hipótese. A proposta é segundo grau, é isso, doutor? Não entendi. A proposta da execução provisória da pena. Da execução provisória a partir do duplo grau de jurisdição, não é isso que está na proposta? Não sei, bom... Não, é quando tiver nos tribunais, digamos assim, de Brasília, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Então vai ter que ter um exame no primeiro grau, vai ter que ter um exame pelo Tribunal de Apelação, no TRF... ou no TJ, no caso do Tribunal de Justiça, no caso do Ministério Público Estadual e Justiça Estadual, a partir daquele momento em que houve a condenação por um juiz em primeiro grau... E uma revisão. E uma revisão pelo tribunal, ou seja, no mínimo quatro pessoas diferentes, né, examinaram aquilo e condenaram, aí sim a proposta é que se tenha uma execução provisória. É que existem processos que iniciam já nos tribunais, é isso? Sim, existem os processos. É que eu quis traduzir para o nosso público, eu entendi isso que o senhor disse e tentei fazer de uma forma, não consegui. Vê se eu vou conseguir traduzir agora. Normalmente, um cidadão comum aqui é julgado e condenado pelo juiz aqui singular, juiz comum aqui da comarca, o nosso juiz aí, enfim, federal, estadual, e ele tem direito de um recurso para um tribunal acima. Quando esse tribunal condenar, hoje, no modelo atual, ele pode apelar ainda para o Superior Tribunal de Justiça, Supremo, e isso pode levar anos nessas instâncias. E o fato, no campo penal, quanto mais demora, chega um momento que ele, mesmo sendo condenado, em razão do transcurso do tempo do processamento da ação, ele não responde mais nada, não precisa cumprir a pena. Não precisa cumprir a pena. E isso, por que eu estou insistindo? Porque eu acho de suma importância isso. A modificação é o quê? A partir do momento em que ele tem, pelo menos, um segundo julgamento, a sociedade já está mais segura, porque o apelo é isso, é para dar certeza para a sociedade que está se punindo justamente, né? Alguém, enfim, também tem esse caráter. Então, que no momento que já um segundo julgamento, ele passa a cumprir a pena. E aí esses recursos, meramente para as instâncias acima, que têm demonstrado serem protelatórios, então passam a não mais agir em favor do criminoso, mas em favor da sociedade. Seria isso? Sim, perfeito. E por que a segunda instância? Porque até a segunda instância se examina a prova. A prova, exatamente. Dali para cima não se examina mais, se examina muito a matéria de direito, choque com a Constituição, ou com as leis, enfim. Mas a matéria probatória ela tem que ser exaurida, ela tem que ser esgotada no primeiro e no segundo grau. Então, a partir dali, os tribunais superiores não a examinam mais a prova. Então, por isso... Doutor, já não existe alguma coisa na questão dessa lei para a questão eleitoral, alguma coisa nesse sentido que a partir da ficha limpa. Ficha limpa já tem, ou seja, há um precedente legislativo no país, mas aí é quando há a condenação originária no tribunal ou com a revisão, os efeitos da ficha limpa já se aplicariam. Se aplicariam. Mais ou menos isso que se quer para... Ok, tá bem. Perfeito, bem lembrado. Desculpa interromper, mas eu queria... Não, bem lembrado. A medida 5, a maior eficiência da ação de improbidade administrativa, é que o doutor Facchineto trabalha bastante com isso também, não sei se gostaria de... Não, até essa medida, eu acho que ela é tão óbvia que é quase incompreensível que nosso sistema legal já não tenha adotado. Para você ter conhecimento, quando você entra com uma ação civil para reparar um dano para um ato de corrupção, um ato ilegal praticado, a pessoa demandada, quem sofre a ação, ela tem uma defesa preliminar, em que ela apresenta seus argumentos, aí no juiz recebe ou não recebe o processo e ele é novamente citado para fazer a segunda defesa. Ou seja, as poucas ações que têm duas defesas contra uma acusação. Essa primeira defesa é que o projeto de lei pretende eliminar. Por quê? Porque ela não tem nenhum efeito prático hoje no atual processo civil, porque o juiz pode, após a citação da pessoa que está sendo processada e após a sua resposta, a sua defesa, a sua contestação, como se chama, o juiz pode extinguir o processo
por força de disposições do processo civil que já prevê o julgamento sumário do processo se o processo não atende aos requisitos legais previstos na lei. Então, quer dizer, essa fase preliminar, ela é altamente morosa. Ela, às vezes, dura e concretamente, num caso que nós temos aqui em andamento, durou 16 meses para a pessoa, para a ação civil de improbidade ser recebida validamente, ou seja, esgotado esse período de notificação, resposta, citação, contestação, e aí vem o recebimento da inicial, ou seja, 16 meses para um ato que poderia ser feito, com certeza, uma vez só. Então, esse excesso de cautela é que esse projeto pretende eliminar e, com isso, agilizar as ações de improbidade. Doutor, deixa eu só colocar um pouquinho para o público, mais ou menos que eu entendi disso aí. Existem situações em que, quando o cidadão vai responder um processo crime, na primeira vez que ele toma conhecimento, que ele é citado, né, o processo inicia. Ele tem que se virar, senão ele vai acabar, né, até... Agora, estranhamente, quando se trata desses crimes aí de colarinho branco, estranhamente se exigia 2 notificações, sim, uma defesa estranha, prévia, antes de receber. Aí, o que acontecia? O cidadão, quando era notificado de que, aqui tem um processo, e ele via que ia ser condenado, ele não dava mais o endereço, né? Aumenta as dificuldades. Chances, claro, por quê? Então, e a quem interessa essas dificuldades? Quando se teve essa norma, se imaginava que era para proteger o agente público de ações infundadas e temerárias. Sim. Né? Só que essa providência, prática, né, o juiz pode fazer no momento do recebimento da denúncia. Se ele constatar que a ação é temerária ou infundada, ele tem a obrigação de rejeitar a inicial e extinguir o processo. Então, há mecanismo jurídico e não haverá afronta à ampla defesa e ao contraditório com a eliminação deste excesso de morosidade. Então, se a gente reclama que a morosidade é uma das causas da impunidade, eliminando isso, você vai contribuir com a agilidade e a possibilidade de punição e responsabilização nesses atos. Bom, a medida 6, a próxima, né, ajustes na prescrição penal contra a impunidade e a corrupção. Então, basicamente, é extinguir com a prescrição retroativa, que é uma prescrição que só existe no nosso sistema e que ajuda muito, digamos assim, a que ocorra uma das maiores mazelas, que é a prescrição no processo penal. Bom, doutor, vamos retomar esse tema em seguida, porque devo chamar um rápido intervalo. O programa Entre Linhas retorna já. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu 4º e último bloco. Estamos tratando sobre o tema hoje, 10 medidas contra a corrupção. Contamos com a presença do Procurador da República, aqui do município de Lajeado, Dr. Cláudio Terre do Amaral, bem como do Promotor de Justiça, também aqui de Lajeado, Dr. Neidemar José Facchineto. Por favor, doutor Cláudio, segue aqui, nós estamos analisando então as 10 medidas, e faltam algumas, vamos concluir nesse bloco. Isso. A medida 7, então, visa fazer um ajuste nas nulidades penais. O que seriam as nulidades penais? São falhas que ocorrem no processo, né? Todo mundo erra, Ministério Público erra, juiz erra, advogado erra. Agora, o que não se pode admitir é que esse erro, a depender do grau de gravidade dele, ele possa macular um processo inteiro. Então, eu faço uma analogia. Se um prédio ele tem um problema de encanamento, não vai destruir aquele prédio para refazer todo novamente. Vai apenas fazer aquele conserto daquele encanamento e entregar o prédio para a população, né, para os proprietários. Efetivamente, se existir um problema na estrutura do prédio, aí não tem o que se fazer, né? Via de regra, aí, muitas vezes dá esse problema de ter que não poder habitar mais o prédio, enfim, ter que implodir. A mesma coisa, eu faço essa analogia em relação ao processo. Tem nulidades que hoje elas acabam com toda uma investigação, todo um processo judicial de anos, que elas não poderiam ter esse condão de liquidar, de fulminar um processo. Então, o que se está propondo também é que sejam feitos ajustes na legislação penal para que efetivamente se considere nulidade aquilo que é grave e, no mais, aquilo que puder ser sanado, que o processo siga adiante. Tá? Boa. Então,
A outra medida, que seria a medida 8, a responsabilização dos partidos políticos e a criminalização do Caixa 2. Então, não só as pessoas físicas, mas os partidos políticos cometendo atos de corrupção, atos de improbidade, eles seriam responsabilizados também. E o Caixa 2 daqueles partidos, né, o por fora, que hoje não é considerado crime, ele por si só seria uma conduta criminosa, né? Muitas vezes o que se tem que ter para poder apenar ou para constituir um fato típico, tem que encaixar esse crime, esse Caixa 2, em algum outro crime existente no Código Penal ou na legislação esparsa. E o que se pretende com a criminalização do Caixa 2 é que ele seja um delito autônomo, a exemplo daquele de enriquecimento ilícito de que tratamos, acho que no primeiro ou segundo bloco. E aqui, só uma observação importante, qual é a relação da questão do Caixa 2 com corrupção? Né? Ou qualquer relação disso com o próprio enriquecimento ilícito. A verdade é que o sistema político, ele se estrutura e se mantém, muitas vezes, e aí está a prova das grandes operações, Lava Jato e outras operações desenvolvidas recentemente no Brasil, nos últimos 10 anos, por exemplo. O Caixa 2 foi o mecanismo utilizado para legitimar e a perpetuar determinadas condutas ilícitas. E pior do que isso, as próprias doações chamadas lícitas, decorrente do enriquecimento ilícito, também hoje é uma situação que gera corrupção. Então, essa medida de responsabilizar o partido político e criminalizar o Caixa 2 significa fechar mais uma porta da corrupção. Então, quando se fala em corrupção, em combate à corrupção, nós temos que imaginar que ela tem várias portas, várias entradas, várias possibilidades. Não adianta fechar uma e não fechar outra. Esta aqui, ela é também uma medida estrutural, né? Ela não é meramente processual, como as nulidades, prescrições, redução de prazos, recursos, assim por diante. Essa é uma medida estrutural, quer dizer, responsabilizar os partidos, mostrar que eles são responsáveis pela sua contabilidade, são responsáveis pela gestão e pelo aproveitamento da corrupção, é fundamental para depurar o sistema político brasileiro. Então, essa medida não é só jurídica, ela é política no sentido amplo do termo, é uma nova sociedade, um novo projeto político para a nossa sociedade. Então, essa medida, eu reputo de todas as 10, uma das mais importantes, é aquela que vai definir que tipo de política teremos no futuro. Bem, a medida 9, né, o Dr. Facchineto já abordou anteriormente, que é a prisão preventiva para evitar a dissipação de dinheiro desviado, né? E por último, a medida 10, que é a recuperação do lucro derivado do crime. E uma submedida dela é o confisco alargado. Basicamente é o seguinte, também vai ter o ônus, não vai ser o ônus do Ministério Público comprovar para que haja o perdimento do patrimônio daquele criminoso, qual foi o crime que essa pessoa cometeu para ter aquele patrimônio incompatível com o recebimento lícito que ele tem. Então, grosso modo, se aquela pessoa tem um patrimônio de 3 milhões de reais e ele conseguiu comprovar 1 milhão de reais de rendimento lícito, aqueles 2 milhões vão ser considerados ilícitos e vai se poder confiscar esse valor. Hoje a gente não tem essa possibilidade. Hoje a gente tem que comprovar que aqueles 2 milhões eles são ilícitos. E com essa alteração legislativa se pretende inverter o ônus da prova, que é justamente a pessoa comprove que aqueles 2 milhões são lícitos para não haver o confisco. Então, basicamente, assim, eu acho que os pontos principais são 10 medidas, são 20 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional. O que se busca com essas 10 medidas é, basicamente, o apoio da comunidade, né, do cidadão, aquele que vota, né, do eleitor, para que se aproprie dessas 10 medidas e que a gente possa efetivamente erradicar a corrupção como sendo uma questão tolerável no nosso dia a dia. A gente não pode tolerar a corrupção porque o dinheiro que é desviado ele deixa de ser aplicado em educação, saúde, que é muito importante para todo mundo, né? Então a gente quer, sobretudo, o apoio da população para que sejam colhidas esse 1,5 milhão de assinaturas, né? E para que se possa encaminhar isso para o Congresso Nacional, para que eles analisem esses anteprojetos de lei e, efetivamente, chegando no Congresso Nacional, doutor Facchineto, acho que comunga dessa ideia, com a assinatura de várias pessoas ao longo do Brasil inteiro, tem uma outra conotação de que um simples senador ou um simples deputado
propondo essas alterações legislativas. Então, sobretudo, a gente está tratando aqui de um ato de cidadania, em que as pessoas se apropriam disso, né? E vamos colocar, digamos assim, pressão no Congresso Nacional para efetivamente que sejam aprovadas essas medidas, para que a gente possa manusear no dia a dia o direito de uma forma mais hábil e que a gente possa efetivamente minimizar em muito a impunidade do nosso país. Com certeza. Me permite só... Esse cartaz aqui, ele foi elaborado pelo Ministério Público, é isso? Isso, esse cartaz foi elaborado pelo Ministério Público Federal, assim como no site também, gostaria de dizer que nós temos o site, é 10medidas.mpf.mp.br. Lá a gente tem as listas de apoiamento, que é um abaixo-assinado em que a pessoa coloca o nome da mãe, data de nascimento, o número do título de eleitor. Entregue isso, seja no Ministério Público Federal, seja no Ministério Público Estadual, né? E a gente encaminha isso para as instâncias superiores para que isso possa chegar em Brasília. E aqui, isso aqui é fundamental, dar um exemplo concreto. Não basta as pessoas fazer a crítica que a corrupção é isso, que não há impunidade. Agora é chegado o momento do cidadão efetivamente participar. Como pode participar? Através do site, imprimindo essa lista, né? Estamos mostrando uma lista, né? De abaixo-assinado. Então, qualquer cidadão pode entrar nesse site que foi informado, imprimir essa lista, colher assinaturas e entregar para nós encaminhar. E aqui eu queria fazer uma outra observação importante, o Cláudio também, nós já fizemos conjuntamente, numa apresentação que fizemos desses pontos no dia 6 de outubro, para a imprensa e para outras organizações aqui em Lajeado, que se comprometeram também a divulgar isso nas suas organizações. É um exemplo recente da PEC 37. Foi uma proposta constitucional que ia restringir o poder de investigação do Ministério Público. E em junho de 2013, houve aquela grande manifestação no Brasil, né, em várias capitais, e eu lembro que no Congresso Nacional, em frente ao Congresso Nacional, mais de 1 milhão de pessoas estavam lá dizendo pelo fim da PEC 37. No mesmo dia, o Congresso Nacional rejeitou a PEC 37. Isso quer dizer que, se nós esperarmos o sistema político, que sabemos que está doente, tá, com um grande problema de questão ética, tem bons políticos, mas uma grande maioria com grandes problemas e envolvimento com corrupção, inclusive, que eles aprovem medidas como essa, que vai contra o interesse deles, a gente estaria sendo ingênuo acreditar que isso acontecer. A única possibilidade disso acontecer é se o cidadão que está nos ouvindo hoje possa pegar e fazer a lei de iniciativa popular. E essa lei, como diz o doutor Cláudio, aí sim, com 1 milhão, 2 milhões de assinaturas, vai ter um impacto no Congresso bastante diferente, dizendo para os nossos representantes o que efetivamente interessa a sociedade, que é o combate à corrupção, fechando essas portas, na verdade, essas porteiras, das diversas formas de evitar que a corrupção seja punida, tanto no crime, quanto no civil, quanto no administrativo. Então, agora é o momento do cidadão efetivamente participar. E por isso, até queria agradecer à Univates e ao programa Entre Linhas essa oportunidade, né, doutor Cláudio, de expor esse assunto de forma mais detalhada também e incentivar os acadêmicos, os cidadãos, líderes sindicais, líderes comunitários, a tomar essa iniciativa cidadã. Olha, doutor Neidemar, veja que interessante, eu gostei muito quando o senhor falou a questão que nós não somos ingênuos. O senhor sabe que tramitam alguns projetos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, de leis anticorrupção. E uma delas foi solicitada pelo Executivo Nacional esse ano, tramitação de urgência, pedido de tramitação de urgência. O que a Casa fez? A Casa condicionou a apreciação das medidas anti-inflação, enfim, essas medidas aí anti-ajuste fiscal, desde que retirasse o pedido de urgência, porque aqueles projetos anticorrupção contemplavam medidas legais que iam atingir os próprios parlamentares. Por isso eu vejo aqui a tamanha importância de que a população abrace esses projetos propostos pelo Ministério Público, aqui agora somado com não só o Ministério Público Federal, como também o Ministério Público Estadual, pode-se dizer do Brasil. De qualquer modo, eu agradeço, então, a presença de vocês no programa. Nós estamos chegando ao final, não sei se o doutor Cláudio gostaria de dizer mais uma coisa, enfim. Não, eu queria efetivamente agradecer essa oportunidade aqui de levar o conhecimento de toda a população
ao telespectador aí esse projeto de suma importância para o nosso país e contar com a colaboração de todos aí que se engajem nesse projeto aí, que efetivamente ele vai trazer um arcabouço jurídico muito importante para um Ministério Público, para que a gente possa efetivamente punir as pessoas que estão na questão da corrupção. Muito bem. Chegamos ao final de mais um programa Entre Linhas. Hoje nós tratamos sobre o tema 10 medidas contra a corrupção. Contamos com a presença do Procurador da República aqui do município de Lajeado, Dr. Cláudio Terre do Amaral, bem como do Promotor de Justiça, também aqui de Lajeado, Dr. Neidemar José Faquineto. Eu lembro ainda que você pode rever este e outros programas Entre Linhas no youtube.com/TV Univates, bem como assistir ao vivo a TV Univates, a qualquer momento, onde você desejar no seu computador, no univates.br/TV. Muito obrigado aos participantes e obrigado a vocês que estão conosco até esse momento. Boa noite e até o próximo programa.